E para dar sequência à exclusiva que fizemos pelo Labor Médico com o Dr. Dimas Tadeu Covas, enfocando os 5 anos da Covid, agora é a hora e a vez de falar sobre o que salva vidas, vacinação. O tema é muito importante. O senhor relaciona isso, essa baixa adesão às vacinas, que antigamente todo mundo se preocupava e tinha um caderno vacinal em dia, o senhor relaciona isso com esse temor das fake news em cima das vacinas de Covid? Veja, não há dúvida que as fake news contribuíram, né? As fake news, quer dizer, a desinformação, ela foi geral e não foi só em relação à vacina, né? Foi em relação a diversos, o uso de máscara, por exemplo. O mesmo as pessoas até se indignavam quando se preconizava o uso de máscara. Depois foi o chamado isolamento social, né? As pessoas não queriam ficar em casa, achavam que aquilo era contraproducente, iria trazer prejuízo econômico. Então, veja, são coisas que o mundo, de uma certa forma, já tinha aprendido antes. Por exemplo, na gripe espanhola, em 1918, que também foi uma grande epidemia que matou muitas pessoas no mundo todo, e aqui, inclusive aqui no Brasil. Durante a crise da gripe espanhola já se usava máscara, mas houve esse movimento, um movimento articulado, né, que também teve um componente político. Aqui no Brasil teve um componente político muito forte, aqui nos Estados Unidos teve um componente político muito forte, que virou uma questão quase que ideológica, né? Quer dizer, o grupo que defendia a cloroquina, né, e entrava em descrédito, né, em relação às vacinas, e um grupo de cientistas e pessoas mais comprometidas que tentavam mostrar a todo momento a evidência que existia, a evidência científica que existia, né? Doutor, para a gente entender, existe realmente algum efeito colateral tanto da vacina da Covid como qualquer outra vacina, qualquer outra medicação, na verdade, né? Até um AS ele pode ter um efeito colateral, né? Mas a se falar de uma trombose, ou de um AVC, ou de um infarto, existe alguma mínima relação da vacina com essas doenças? Todas as vacinas, você mesmo mencionou, todas as vacinas têm algum efeito colateral. Todo remédio, né? A febre, por exemplo, é muito comum. Toma uma vacina, dependendo do tipo de vacina, tem uma febrícula, tem dor no local, tá certo? Agora, as vacinas só são aprovadas quando elas são consideradas seguras. Né? Se tem qualquer dúvida em relação à segurança, elas não são aprovadas, né? Então existe uma regulamentação muito estrita, muito exigente em relação à segurança das vacinas. No caso da Covid, como foram vacinados bilhões de pessoas, né, obviamente você tem casos, né, de uma reação mais grave, você tem casos de situações que estavam descritas anteriormente numa frequência muito baixa, mas como você usou bilhões de vacinas, elas aparecem numa certa frequência. Às vezes até uma pessoa que já tem alguma comorbidade. Comorbidade. Mas veja, tudo isso faz parte do quadro. Quer dizer, ou você toma a vacina ou você pega a Covid. Né? Então é uma escolha. A vacina seguramente é milhões de vezes mais segura, mais livre de complicações do que a Covid. Covid, mesmo que você pegue e passe pela Covid, a Covid deixa sequelas, a chamada Covid longa. Né? Então, as pessoas que tiveram 1, 2, 3 infecções por Covid, né, apresentam frequentemente sintomas, né, decorrentes da infecção. A baixa cognição é originária? Esquecimento, tá certo? Problemas cardíacos, problemas pulmonares, cansaço, quer dizer, uma série de situações que foram consideradas em decorrência da infecção, do chamado Covid longo. Né? Então, obviamente que nós temos que continuar a vacinar. E como a gente passar essa informação para as pessoas que a vacina da Covid ela tem que ser anual agora? É isso? Veja, o Brasil ainda não definiu uma política para toda a população. Quer dizer, aqui está se vacinando anualmente, né, as populações em risco. Mas em alguns lugares do mundo, né, se vacina já no calendário para toda a população. Assim né? como a da gripe.
como a da gripe, né? Nós não estamos nesse ponto, porque, como eu disse, aqui no Brasil ainda está se colocando a necessidade da vacinação, as populações de grupo, os idosos, né? Mas veja, a vacina está disponível, né? Crianças precisam se vacinar, sim, precisam se vacinar, né? Se tiver a vacina, se ela estiver disponível, né? É interessante você prevenir, mesmo que você já tenha sido vacinado no passado. Eu, por exemplo, tomei 7 doses. 7 doses. Até onde que eu acredito que eu estou protegida com esse número excessivo de doses? Você está protegida contra todas as cepas anteriores contidas na vacina. Se aparece uma nova cepa, você certamente não estará protegida, mas não terá os sintomas graves se você não tivesse tomado as vacinas, né? Então, hoje, para as pessoas vacinadas, né, às vezes passam por um episódio gripal, né, e que é Covid, e elas nem percebem, né? Então, nariz escorrendo, uma febrinha, uma indisposição, né, é Covid, a pessoa não faz mais teste, né, não tem mais o hábito de fazer teste. Agora, quando você olha as estatísticas, você está vendo lá que no Brasil é mantido essa transmissão, né, e com ainda óbitos ocorrendo, né? Mas o senhor tem essa informação, por exemplo, 2023, 2024, essa curva, ela aumentou? Ela varia um pouco de acordo com os meses, mas ela tem se mantido, tá vendo? Ela tem se mantido, às vezes muda a variante, ela sobe um pouquinho, aí precisa atualizar a vacina, que é o que está acontecendo nesse momento, quer dizer, o Brasil está num problema aí que não tem a vacina atualizada, né, disponível, tá? Então precisa introduzir a vacina atualizada, a vacina do momento. E na sequência, também nessa semana, abordaremos um assunto milagroso. Será que, enfim, teremos a cura do câncer? Novos tratamentos, tecnologia de ponta, a esperança bate à nossa porta. A cura é possível?